Eu tenho 25 minutos para trazer uma mensagem que vai mudar a sua vida para sempre. E essa mensagem que eu tenho para trazer hoje, ela é especial para mim porque eu acho que essa é a mensagem da minha vida. Sabe, quando as pessoas foram para João Batista no deserto, enquanto ele estava cumprindo a missão dele, as pessoas foram perguntar quem João Batista era. E João Batista, você já vai poder se sentar, só um segundinho, nós vamos orar. E João Batista, ele não respondeu quem ele era. João Batista respondeu o que ele era. Sabe, João Batista não falou, eu sou o maior dos profetas, apesar de Jesus ter chamado ele assim. João Batista respondeu, eu sou a voz. João Batista, ele estava tão fechado com a missão que Deus deu para ele, que ele se tornou aquela missão. E sabe, esse tema, ocupação, ele me possuiu há alguns anos atrás. Ele esticou a minha mente, ele mudou a maneira que eu enxergo as coisas. E a minha missão nessa noite é permitir com que esse tema te possua também, te tome por completo. Da mesma forma que em Gênesis fala, quando Davi ele foi ungido, o Espírito Santo se apoderou de Davi e nunca mais o deixou. Essa missão vai te apoderar nessa noite e nunca mais vai te deixar. E eu tenho 25 minutos para que isso aconteça. E ainda bem que Ele já está fazendo isso desde a hora que a gente chegou. Vamos orar? Espírito Santo, nós te amamos e nós te entregamos essa noite. Eu te entrego essa noite aquilo que vai acontecer. Obrigado, Espírito Santo, porque não depende de mim, não depende de nós, depende da tua vontade. E nós nos alinhamos com a tua vontade, dizemos sim e amém para aquilo que o Senhor tem para fazer em nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Valendo. Sabe, em Marcos 16:15, a grande comissão, Jesus disse, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Sabe, Jesus passou 3 anos com um grupo de discípulos, mentorando aqueles discípulos, pastoreando, amando aqueles discípulos. Depois que ele morreu, ressuscitou, antes dele ir para o Pai, ele passou mais um tempo com esses discípulos, 40 dias. E pensa em tudo que Jesus estava construindo com aqueles caras que viraram, aqueles 12 que viraram o mundo de cabeça para baixo. A última coisa que Jesus deixou para esses discípulos foi a grande comissão. E está lá em Marcos 16:15, Jesus falou, façam discípulos, pregai o evangelho a toda criatura. Sabe, na nossa vida cristã, na nossa vida de ir e vir para a igreja, às vezes a gente se familiariza com a grande comissão, e a gente não dá o status que a grande comissão carrega. A grande comissão não é a grande sugestão, a grande comissão é o nosso mandato cultural. Se você entregou sua vida para Jesus, você está debaixo desse mandato cultural. Por isso a gente precisa encarar a grande comissão como ela é. Acontece que o livro de Marcos, ele fala acerca do pregar o evangelho a toda criatura. Ele fala acerca da expansão do evangelho da salvação, o pregar o evangelho para toda pessoa. E meus queridos, a igreja brasileira tem feito isso muito bem. Hoje nós somos cerca de 22,2% da população do Brasil. Somos mais de 60 milhões de evangélicos no Brasil. Nós estamos expandindo o evangelho da salvação. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Nós estamos expandindo, o Brasil tem feito isso, o Brasil tem cumprido a grande comissão descrita em Marcos. Acontece que a grande comissão não está escrita apenas em Marcos. Mateus 28:19 é a mesma grande comissão, só que de uma perspectiva diferente. Marcos e Mateus estavam nesse mesmo momento da vida de Jesus, e eles analisam esse momento de perspectivas diferentes. Em Mateus 28:19, Mateus descreve, Jesus dizendo, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Fala comigo, nações. Vamos parar aí. Marcos fala acerca da expansão do evangelho a toda criatura, a expansão do evangelho da salvação. Esse é um ponto da grande comissão que o Brasil tem feito muito bem. Mateus ele fala acerca do ganhar de uma nação.
Nós ainda não temos feito isso como igreja brasileira. Nós estamos começando. Como assim, Mateus? Para a gente compreender a grande comissão em toda a sua magnitude, nós precisamos encarar Marcos e Mateus, o expandir do evangelho a toda pessoa e o discipulado de uma nação. Sabe, o Brasil é uma nação evangelizada, mas isso não significa que o Brasil é uma nação discipulada. O fato de uma nação ser evangelizada não significa que ela é discipulada. A Europa foi palco de grandes avivamentos, e apesar de hoje o velho continente estar distante do Senhor, apesar de que eu tenho amigos na Europa que eles falam de focos de avivamento, está mudando, mas hoje a grande parcela da população europeia não é como no Brasil, que são de cristãos. A grande parcela está distante do Senhor. Entretanto, essa população usufrui de sistemas que foram discipulados, de nações que foram discipuladas. É por isso que no Brasil hoje, apesar de nós termos uma parcela enorme da população que se chama pelo nome do Senhor, nós não usufruímos de sistemas discipulados ainda, porque o Brasil ainda não é uma nação discipulada. Mas nós vamos fazer isso, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Ocupe as cidades, ocupe as cidades, transforme sistemas. Não é apenas a expansão do evangelho da salvação, mas é o estabelecer do evangelho do reino. Essa é a grande comissão. Sabe por quê também? Jesus, quando ele estava aqui na terra, em nenhum momento ele pregou o evangelho da salvação. Jesus, ele não pregou o evangelho da salvação, sabia disso? Sabe o que Jesus pregou? O reino. Jesus dizia: é chegado o reino de Deus. Jesus pregou o evangelho do reino. Esse é o pacote completo da grande comissão. Como igreja brasileira, nós temos expandido o evangelho da salvação, mas nós não estamos estabelecendo ainda o evangelho do reino. Isso tem mudado, e é por isso que a gente vai falar sobre isso. Ocupação, ocupe as cidades. Primeiro ponto, às vezes você me pergunta: Mateus, por que ocupar? Por que gastar o nosso tempo falando sobre isso? Lucas 11, 24, 26, olha o que Jesus disse: quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrando, disse: voltarei à casa de onde saí. Quando chega, ele encontra a casa varrida e em ordem, então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Sabe, muitas pessoas usam essa fala de Jesus aqui para embasar diversos ensinos de batalha espiritual, cura e libertação, o que está completamente certo. Mas esse não é meu foco nessa noite. Eu não sou expert em batalhas espirituais, essa não é minha zona de graça. A minha intenção nessa noite é chamar a sua atenção para o fato de que esse homem, essa casa, o espírito imundo foi expulso dessa casa. Essa casa foi colocada em ordem, ela foi limpa, ela foi varrida. Entretanto, ela não foi ocupada. Eu quero te fazer pensar que essa casa é o Brasil. Como assim, Mateus? Sabe, hoje, em qualquer lugar que você vai, você esbarra tão crente. Mas eu nasci em 96, e desde sempre eu estou na igreja. Eu lembro de uma época que você não encontrava cristãos. Você encontrava pessoas de qualquer religião, de qualquer fé, mas você não encontrava cristãos. Você encontrava vários católicos não praticantes. Os nossos pais da fé, eles pagaram um preço de sangue, suor e lágrimas para a expansão do evangelho da salvação. Sabe, eles expulsaram os espíritos imundos, eles limparam a casa, eles colocaram a casa em ordem. Os nossos pais levantaram os avivalistas. E se nós estamos aqui hoje, se nós podemos falar de ocupação hoje, é porque nós nos levantamos em cima do sacrifício daqueles que vieram antes de nós. Porque a Bíblia diz que o teto de uma geração será o piso da outra. Então a gente está em cima do sacrifício dos nossos pais. No turno dos nossos pais, eles levantaram os avivalistas. No nosso turno, galera, a nossa missão é levantar os reformadores. E nós precisamos prestar atenção na mudança dos tempos. Sabe por que nós precisamos ocupar? Porque o Brasil está vivendo um avivamento.
No avivamento existe a expansão do evangelho da salvação, a cura das massas, o ganhar de multidões. Eu amo isso. Mas a reforma traz consigo o converter de sistemas, o estabelecer do reino. Não existe um sem o outro. E a igreja não foi chamada para viver em apenas uma dessas estações. A igreja foi chamada para viver num ritmo constante de avivamento e estabelecer do reino de Deus. Se nós estacionarmos em uma dessas fases, se nós estacionarmos na fase em que nós estamos e não percebemos a mudança dos tempos, nós não vamos ocupar aquilo que nós somos chamados para ocupar, e o nosso estado final vai ser pior do que do início. Nós estamos em um ponto de inflexão da história do Brasil. Nós estamos em um ponto de virada. E a minha missão aqui nessa noite é fazer você entender. Nós não precisamos apenas viver um avivamento no Brasil. Nós precisamos viver uma reforma. E no nosso turno, geração Z, geração descende, como eu gosto de dizer, a nossa missão é levantar os reformadores. Você precisa se levantar como um reformador. Quantas vezes você orou e chorou por um avivamento? Eu quero te dizer uma coisa, os ventos mudaram. Eu não sei se você percebeu, mas os ventos mudaram. Nós precisamos orar e chorar e nos programar para uma reforma. Por que ocupar? Porque aonde a igreja se cala, as trevas gritam. Por que ocupar? Porque os nossos pais levantaram os avivalistas, e é a nossa missão levantar os reformadores. Por isso que nós devemos ocupar. Às vezes você se pergunta agora: Mateus, como ocupar? Como eu vou ocupar sistemas? Como eu vou ocupar cidades? Essa missão é muito difícil, Mateus. É difícil sim. Como você vai ocupar? Gálatas 5:9 diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Diga comigo: proximidade gera influência. Influência gera poder. E poder gera transformação. Como nos vamos ocupar? A ocupação, ela acontece de dentro para fora e de cima para baixo. Vou desenhar para você entender. De cima para baixo, como assim, Mateus? Se você prestar atenção nas histórias dos avivamentos, os avivamentos eles começam nas bases da sociedade. A Rua Azusa, quem já ouviu falar da Rua Azusa aqui? A Rua Azusa, ela começou com descendentes de escravos norte-americanos. A Rua Azusa começou nas bases da sociedade. Os avivamentos eles começam nas bases e vão para o topo da sociedade. O que é o topo da sociedade, Mateus? É onde a cultura é moldada. O avivamento ele começa nas bases e vai para o topo. Mas por que você está falando que a ocupação ela acontece de cima para baixo? O avivamento começa da base e vai para o topo, mas a reforma ela acontece do topo para baixo. Como assim, Mateus? É a ocupação dos cumes dos montes, é a ocupação das cabeças da cultura. Vou te dar um exemplo. Billy Graham e Martin Luther King, eles coexistiram. Eles eram amigos, na verdade. Billy Graham, ele pregava avivamento, ele pregava o evangelho da salvação, ele juntava multidões ao redor do mundo. Milhões de pessoas nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, encontraram Jesus através dos ministérios de Billy Graham. Avivamento. Martin Luther King, ele também juntava multidões, mas a missão de Martin Luther King não era com as multidões. A missão principal de Martin Luther King era nos topos dos montes, com os presidentes, com os senadores, com os artistas da sua época. E por isso que Martin Luther King transformou um sistema de opressão racial nos Estados Unidos. Avivamento e reforma. Não existe um sem o outro. E nós não podemos apenas viver em avivamento. Nós precisamos viver uma reforma. A ocupação acontece de cima para baixo, mas ela também acontece de dentro para fora. Como assim de dentro para fora, Mateus? De dentro para fora, porque eu só conseguirei transformar o sistema no qual eu estou inserido. Eu só vou conseguir transformar o sistema do qual eu faço parte. Vou te dar um exemplo. Às vezes nós temos aqui alguém que foi chamado para transformar a esfera da moda. Você não vai transformar a esfera da moda enquanto você produzir camisetas, só camisetas com um leão estampado e com Yeshua escrito.
Não é assim que você ocupa a esfera da moda. Você ocupa a esfera da moda quando você estuda, pega o melhor material e faz uma apresentação do seu trabalho na São Paulo Fashion Week. É aí que você transforma a esfera da moda. E é nesse quesito que a nossa cultura de gueto gospel nos cega. Eu nunca vou transformar a cultura da moda enquanto eu só produzir camisetas escrito Soldado do Exército de Cristo. Eu tinha essa camiseta quando era criança. Mas eu nunca vou transformar a esfera da moda enquanto eu só fizer isso. O gueto gospel nos rouba a ocupação das sociedades. Essa cultura medrosa de gueto gospel. Graças a Deus, isso tem sido quebrado da nossa geração. Vou te dar 2 exemplos. Jerry Lorenzo, ele é o CEO e o designer da Fear of God. Fear of God é uma marca de high fashion e de urban street style que tem mudado o cenário da moda nos Estados Unidos. Sabe esses tênis loucos aí dos jogadores da NBA que estavam assistindo as finais que os Lakers ganharam? Sabe esses tênis? A maioria desses tênis eram assinados por Jerry Lorenzo. Jerry Lorenzo, ele está transformando a esfera da moda norte-americana. Ele não está fazendo isso escrevendo Yeshua nas suas camisetas. Ele está fazendo isso com excelência, qualidade, criatividade e o caráter de Cristo fluindo dele. Sabe, eu preciso ser tão cheio da pessoa de Jesus, que os meus olhos vão pregar antes que minha boca se abra. Sabe como você vai transformar a sua esfera? Você vai ter o caráter de Jesus impregnado nos seus ossos. E você vai pregar até mesmo em silêncio. Tudo o que você produzir na sua esfera de atuação, vai pregar até mesmo em silêncio. E sabe qual que é a melhor parte? Deus, ele é tão bom, mas tão bom, que ele nos chama para essa missão que é muito maior do que nós mesmos. Nós precisamos do poder do Espírito para fazer isso. E a gente vai se dar bem nessa missão. Porque você não ocupa uma esfera sendo um Zé Ninguém. Deus, ele vai fazer o seu nome grande para que o nome dele apareça através do seu. Cristo em nós, a esperança da glória. Sabe, se você queimar suas carroças, se você queimar os seus barcos e viver por essa causa, eu te garanto, vale a pena. Vale a pena. Como ocupar? Mateus 5, 13 e 14, Jesus disse: vocês são o sal da terra, e vocês são a luz do mundo. Sal me dá uma ideia de influência por proximidade, de dentro para fora. Luz me dá uma ideia de influência por autoridade, de cima para baixo. Essa é a nossa missão. É assim que eu ocupo. E às vezes você fala: Mateus, você está vendendo bem essa ideia, eu estou comprando essa ideia. Eu estou curtindo isso, Mateus. Quais são os resultados dessa ocupação? 2 Crônicas 9, de 1 a 9. Fica comigo que esse texto é muito rico, eu vou ler para vocês. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para colocá-lo à prova, com perguntas difíceis. Quando ela chegou, acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouros e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas, nenhuma foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ela havia construído, fala comigo, arquitetura. Vendo o palácio que ele construiu, o que era servido em sua mesa, fala comigo, gastronomia. O lugar de seus oficiais, os criados, os copeiros, os seus uniformes, fala comigo, moda. E os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. E disse ela então ao rei: tudo que eu ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade. Mas eu não acreditava no que diziam até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza de tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que eu ouvi. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. E veja como ela termina:
Bendito seja o nome do Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono dele, para reinar pelo Senhor, pelo teu Deus, por causa do amor de teu Deus para com Israel, e do seu desejo de preservá-lo para sempre. Ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E então ela deu ao rei 4 toneladas e 200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca se viu tantas especiarias, tais como aquelas que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Poderia passar horas falando sobre essa passagem da Bíblia, mas eu vou passar só mais alguns minutos, que a gente está indo para a conclusão do nosso tempo. A rainha de Sabá, quando ela chegou no reinado de Salomão, que ele tinha uma fama espalhada por toda a terra acerca do reinado dele, ela ficou tão impressionada que ela perdeu as palavras. Ela não sabia nem o que dizer. Ela olhou para a arquitetura, ela olhou para a moda, ela olhou para a gestão do pessoal de Salomão, ela olhou para a maneira que os holocaustos, que a igreja funcionava, ela olhou para tudo e ela teve um encontro com Deus. Tudo no reinado de Salomão apontava para o reino dos céus. Sabe qual é o resultado de uma cidade ocupada, de um sistema ocupado e transformado? Tudo naquela sociedade vai refletir o reino dos céus. Esse é o resultado da ocupação. Bill Johnson diz que o trabalho de Jesus é nos levar ao céu, e o nosso trabalho é trazer os céus à terra. Essa é a nossa missão. O resultado de uma ocupação é fazer com que tudo numa sociedade, tudo em um sistema, reflita a realidade dos céus. Esse é o resultado de uma ocupação. Para a gente encerrar, eu quero te fazer pensar por que tudo no reinado de Salomão apontava para o reino dos céus. Por que o reinado de Salomão refletia a beleza, a excelência, a criatividade, a sabedoria dos céus. Para a gente entender isso, a gente precisa primeiro analisar o reinado do pai de Salomão, Davi. Davi, ele foi um rei de guerras e conquistas. Mas essa não foi a principal marca do seu reinado. A principal marca do reinado de Davi foi a presença. Fala comigo, presença. Fala comigo mais forte, presença. Tudo no reinado de Salomão apontava para o reino dos céus, porque tudo no reinado de Davi apontava para a presença. O primeiro grande ato de Davi como rei foi o de trazer de volta a Arca da Aliança. Davi, ele estabeleceu uma cultura da presença. Como rei, como chefe daquela sociedade, ele estabeleceu a cultura da presença. Ele estabeleceu um regime onde sacerdotes adoravam 24/7 diante do tabernáculo, diante da Arca de Deus, o que apontava para os nossos dias de hoje. Davi foi à frente do seu tempo e estabeleceu uma cultura da presença. Tudo no reinado de Salomão apontava para o reino dos céus, porque tudo no reinado de Davi apontava para a presença. É a presença que transforma sistemas e ocupa cidades. Eu nunca vou conseguir ocupar uma cidade, você nunca vai conseguir ocupar uma cidade enquanto a presença não te ocupar. Sabe, o Espírito Santo em você é o penhor da sua salvação. Ele está em você para o seu bem, mas o Espírito Santo, ele vem sobre você para o bem dos outros. O Espírito Santo em e o Espírito Santo sobre são duas coisas diferentes. Nessa noite ele vai vir sobre você de uma maneira diferente. O Espírito Santo sobre, o Espírito Santo sobre é a presença que ocupa cidades. Sabe, a primeira referência da grande comissão não está nos evangelhos, está lá em Gênesis 1:28. Deus disse para Adão e Eva, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. O mandato cultural de Adão e Eva era fazer com que as fronteiras do jardim se expandissem por toda a terra, através da comunhão que eles tinham com Deus em toda a viração do dia.
Adão e Eva iriam dominar e subjugar toda a terra, expandindo a beleza, a cultura, a ordem e a excelência do jardim, a partir da presença. Mateus, mas isso não deu certo. Adão e Eva caiu, é verdade. Mas Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha garantido uma forma com que nós iríamos ocupar as cidades. Quando Jesus foi morto, o véu se rasgou, os céus se abriram, começou uma nova era quando Jesus se entregou. A presença sobre, a presença sobre, a presença sobre. Sabe? Abacuque 2,14 diz: e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. O profeta Abacuque aqui, ele estava anunciando um tempo que ainda chegaria. Ele estava anunciando um tempo onde não existiriam espaços a serem ocupados. Ele estava anunciando um tempo onde não existiriam os espaços onde a glória do Senhor, onde o conhecimento da glória do Senhor não ocupasse. E eu estou aqui para te falar um negócio. Meus queridos, nós estamos em um ponto de inflexão, nós estamos em um ponto de virada. Chegou a hora de nós cumprirmos o que o profeta Abacuque anunciou, a presença nos ocupando, para que nós ocupemos as cidades. Ocupe as cidades, ocupe as cidades. O que você está fazendo com a sua vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? Sabe, Jesus, Ele quer nos tirar da nossa visão de gueto gospel, a nossa visão limitada e medrosa, e Ele quer implantar em nós um mindset de ocupação, ocupação, ocupação. Os nossos pais levantaram os avivalistas, e nós vamos levantar os reformadores. Nós vamos levantar os reformadores, e nós vamos fazer isso com a presença sobre, a presença sobre, a presença sobre.